Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo aqui dessa touquinha. É uma touquinha temática, né? Ela vai servir para um bebezinho de 9 meses a 1 ano, até mais um pouquinho, ó. Essa touquinha, pessoal, eu fiz, que é para fazer par aqui com esse body aqui, ó. Esse body eu já deixei o passo a passo dele aqui no canal, né? Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo dele. Então, se vocês quiserem fazer o body com a touquinha, só ir na descrição que vocês vão encontrar. Aí, pessoal, pra gente fazer essa nossa touquinha, nós vamos precisar dos seguintes materiais. A base da touquinha, né, pessoal, eu fiz com lã. Eu usei aqui essa lã, que é Petite Bebê, né? Cor branca, a tex dela é 235. Mas aí vocês podem usar a lã da preferência de vocês. Aí, pra trabalhar com essa lã, eu usei a agulha 2,75. Deixa eu focar aqui. É 2,75, pessoal, não tá focando. Já para fazer os detalhes, as trancinhas e essa parte aqui de cima, eu usei essa linha aqui, não é lã, mas vocês podem fazer com lã também. A cor dela é 7713, a Tex 378. Os detalhes pretos, usei essa linha aqui, é a cor preta, né? A Tex também 378. E os detalhezinhos dos olhos, essa parte branca aqui, também usei a linha da Tex 378. E para trabalhar com essa linha, pessoal, eu usei a agulha mais fina, 1,75. E para fazer o narizinho também, a linha, eu perdi a embalagem, era só uma sobrinha que eu tinha. A Tex dela também, que é a cenourinha, é a Tex 378, do mesmo daqui do olhinho e da parte de cima. Vamos precisar também de uma agulha de costurar, vamos precisar de cola, né? Que é para colar os olhinhos, tesoura para arrematar as pontas e enchimento para colocar aqui no narizinho, né? Que é a cenoura. E então é isso, pessoal. Antes de começar o vídeo, né, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, quem ainda não for inscrito. Ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também, comentários para ajudar aqui o canal. E não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. E vamos agora para o passo a passo aqui dessa touquinha. Aí, aqui, pessoal, pra gente começar a fazer a nossa touca, eu vou trabalhar usando 2 fios, porque eu achei essa lã aqui muito fininha, então eu vou usar 2 fios. Aí, vocês peguem a linha que tá saindo lá do finzinho, né? Vocês vão procurar a linha lá do miolinho do novelo e a linha de fora. E vamos unir as duas, né? E vamos fazer aqui o nosso anel mágico. E vamos começar a fazer aqui a nossa touquinha. Se vocês quiserem fazer só com um fio, pessoal, vocês podem fazer também, mas aí vocês vão ter que alterar a quantidade de carreiras e de pontos que é para chegar nas mesmas medidas que eu vou passar aqui para vocês. Então, a gente vai fazer o anel mágico, 3 correntinhas, e aqui dentro desse nosso anel mágico, nós vamos colocar 11 pontos altos. Aí, contando com as 3 correntinhas do início, fica 12 pontos aqui nessa primeira carreira. Ó, 11 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Se vocês não quiserem fazer o anel, vocês podem, o anel mágico, vocês podem fazer correntinhas. Aí, vocês façam 4 ou 5 correntinhas de acordo com o ponto de vocês.
Aí, aqui, pessoal, fiz as 3 correntinhas e os 11 pontos altos, né? Então, ficamos com 12 pontos aqui, contando com as correntes. Agora, a gente vai vir aqui, ó, pra pontinha do nossa linha, né? E vamos fechar aqui o anel. Fechamos aqui e vamos voltar agora pra cá. Vamos vir aqui na nossa terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito aqui a nossa primeira carreira, agora vamos para nossa segunda carreira. Vamos subir 3 correntinhas e aqui no mesmo lugar que a gente subiu as nossas 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto. Nessa carreira aqui, pessoal, a gente vai ter... Desculpem aí, pessoal, os latidos de cachorro. Então, continuando aqui, né? Nessa nossa carreira, a gente vai ter 24 pontos. A gente vai colocar, pessoal, em cada pontinho, 2 pontos altos, que a gente tá fazendo aumentos, ó. Então, em cada ponto, vamos colocar 2 pontos altos. Aí, nós vamos fazer assim até finalizar aqui a nossa segunda carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a nossa segunda carreira, vamos vir aqui na nossa terceira correntinha. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui a minha segunda carreira, né? Agora, vamos para nossa terceira carreira. Vamos subir aqui 2 correntinhas. 2 não, 3 correntinhas, vou vir aqui no próximo ponto. Não, vou fazer aqui no mesmo pontinho, pessoal, que eu subi as 3 correntinhas, vou fazer aqui um ponto alto, ó. Nessa carreira, a gente vai fazer um ponto com aumento, que é esse que a gente fez. E no próximo ponto, a gente faz sem aumentos, vamos colocar só um pontinho. Aí, no próximo... vai ser o aumento, ó, 2 pontos no mesmo pontinho. Aí, na próxima, só um pontinho. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho até finalizar aqui a nossa terceira carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz a terceira carreira. Finalizando aqui a terceira carreira, vamos na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos fazer aqui 3 correntinhas. E no mesmo lugar aqui, né, que a gente subiu as 3 correntinhas, vamos fazer um ponto alto, que é o nosso aumento aqui, né? Nessa terceira carreira, pessoal, vai ser um ponto com aumento e 2 pontos sem aumentos. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos, um em cada ponto, ó. E no próximo, eu já coloco 3 pontinhos, ou 2 pontinhos no mesmo ponto, ó. Agora, eu faço 2 pontos sem aumentos. E no próximo ponto, já faço o aumento. Aí, nós vamos fazer assim até finalizar aqui a nossa quarta carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa quarta carreira, vamos vir aqui na nossa terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas. E vamos vir aqui fazer o nosso aumento aqui no início, né? Faço aqui meu aumento. E agora, vou fazer 3 pontos sem aumentos. A cada carreira, a gente vai aumentando um ponto sem aumentos, ó. Então, aqui na nossa quinta carreira, vão ser 3 pontos sem aumentos, ó. Fiz 3 pontos sem aumentos, agora, no próximo ponto, eu já faço um aumento, ó. Agora, faço novamente 3 pontos sem aumentos.
Aí, a gente vai fazer assim até finalizar a nossa quinta carreira. Na sexta carreira, de um aumento para o outro, são 4 pontos. Na sétima carreira, de um aumento para o outro, são 5 pontos. Aí, a gente vai fazendo desse jeito até chegar o tamanho que a gente quer. Então, eu vou fazer aqui o meu, pessoal, exatamente igual eu expliquei para vocês, até chegar aqui a circunferência que eu quero e volto aqui para me mostrar para vocês em medidas e quantas carreiras que eu fiz. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né? Fiz 8 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, eu fiz os 12 pontos, né? Na primeira carreira, coloquei 2 pontos em cada ponto. Na segunda carreira, né? Terceira carreira, um aumento e um ponto sem aumento, ponto sem aumento. A quarta carreira, um aumento e 2 pontos sem aumentos, um aumento e 2 pontos sem aumentos. Aqui, a quinta carreira, um aumento e 3 pontos sem aumentos. Sexta carreira, um aumento, 4 pontos sem aumentos. E a sétima carreira, um aumento, 5 pontos sem aumentos. Oitava carreira, um aumento, 6 pontos sem aumentos, ó. A última carreira aqui, pessoal, que é a oitava carreira, ficou com 96 pontos. Agora, deixa eu medir aqui. Ó. Aqui, ó, tá medindo 17 centímetros, ó. De lá até aqui. Se esticar mais um direitinho, que ela tá um pouquinho já dobrando, né? Ó, fica um pouquinho mais. Aí, depois, pessoal, de fazer aqui, agora nós vamos fazer carreiras sem aumentos. Ponto sobre ponto. Então, não vamos mais fazer aumentos. Vamos subir aqui as nossas 3 correntinhas, né? Ó, 1, 2, 3 correntinhas. Já vamos vir aqui no próximo pontinho. Como não vou fazer mais aumentos, não coloco o ponto aqui, já coloco aqui no próximo. E já vou fazendo aqui os pontos altos. Um ponto alto em cada pontinho. Agora, todas as carreiras vão ser desse jeitinho aqui, pessoal. Ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Aí, a gente vai fazer assim até chegar no comprimento desejado, que vai ser 18 centímetros. Então, nós vamos fazer carreiras de pontos altos, colocando um ponto em cada ponto, até completar 18 centímetros. Medindo daqui do início, né, até completar 18 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, até completar meus 18 centímetros e volto para mostrar para vocês quantas carreiras que eu fiz e pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, eu fiz 10 carreiras de pontos altos sem aumentos, ponto sobre ponto, ó, tá medindo aqui 18 centímetros. Então, foi 8 carreiras, né, com aumentos e 10 carreiras sem aumentos. Essa última carreira, pessoal, ela tem 96 pontos, contando com as 3 correntinhas do início, que vale por um ponto. Então, tem 96 pontos. Agora, nós vamos fazer assim, pessoal. Depois de pronta aqui, essa base, né? Agora, nós vamos fazer a parte que tapa a orelhinha. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas. E vou fazer aqui 16 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que vale por um ponto. Então, são as 3 correntinhas e mais 15 pontos altos, que juntando dá 16. Então, vou fazer aqui até completar 16 e volto aqui pra gente continuar. Fiz aqui, pessoal, meus 16 pontos altos. Agora, nós vamos virar e vamos para nossa próxima carreira. Não faço correntinha, só viro, que a gente vai fazer uma diminuição aqui, ó. Aí, eu venho aqui no meu próximo ponto, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto e agora já sigo colocando um ponto alto em cada ponto
E lá no finalzinho, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer até chegar lá e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, a diminuição aqui no final é assim, ó. Aqui tem um ponto alto e aqui tá as correntinhas. Então, pra gente diminuir um ponto aqui, nós vamos pular esse ponto alto, vamos vir aqui na nossa correntinha. Deixa eu inserir aqui a agulha que ela ficou apertada, ó. Então, eu venho aqui nessa correntinha e faço um ponto alto, ó. Fiz a minha diminuição aqui. Essa carreira ficou com 14 pontos, contando aqui com as correntinhas do início. Essa outra carreira vai ficar com 12 pontos, que a gente vai fazer a diminuição aqui no início e a diminuição no final. Ó, fiz o ponto baixo, né? 2 correntinhas e agora sigo com um ponto baixo em cada ponto até chegar lá no finalzinho. Um ponto baixo não, pessoal, ponto alto. Aí, aqui, pessoal, chegando no finalzinho, pulo um ponto, venho aqui na correntinha e faço aqui meu último ponto aqui. Então, nessa carreira aqui, a terceira carreira, ficamos com 12 pontos, ó. Primeira 16, segunda 14, terceira 12. E essa aqui nós vamos ficar com 10 pontos. Ó, venho aqui, né, não faço correntinha pra virar, eu só viro, faço ponto baixo, faço 2 correntinhas e agora sigo fazendo os pontos altos até chegar lá no finalzinho para fazer a diminuição. Aí, aqui, pessoal, fazendo a diminuição, pulo o último ponto alto, venho aqui na correntinha, né? E faço aqui meu último ponto. Então, essa carreira aqui ficou com 10 pontos, contando com essas correntinhas. Essa próxima vai ficar com 8 e a próxima vai ficar com 6 pontos. Do mesmo jeito que a gente fez essas outras, nós vamos fazer essa aqui, com diminuição no início e no final. Então, eu vou fazer essa carreira e vou fazer mais uma e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fizemos aqui 6 carreiras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeira carreira, 16 pontos. A segunda, 14. Terceira, 10, 12. A quarta, 10. A quinta, 8. E essa daqui, 6 pontos, contando com as correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos virar e vamos fazer a nossa última carreira. Venho aqui, né, fazendo a minha diminuição e vou fazer aqui 3 correntinhas. Venho aqui na correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha, corto a linha aqui. Aí, aqui, pessoal, corto a linha, puxo, né? E por enquanto, esse lado tá pronto. Aí, nós vamos colocar assim, pessoal, vocês vão ver aqui, pra ficar certinho pra um lado e pro outro aqui, ó. Ou vocês podem contar pontos e pra ficar pontos do mesmo, a quantidade de pontos do mesmo lado. Aqui na minha, eu contei 32 pontos e marquei no 33º ponto, ó. Então, deu 32 aqui, ó. 32 desse próximo pontinho aqui até nesse aqui, aí marquei aqui, né? No 33º ponto. Aí, contei 16 pontinhos e marquei desse outro lado aqui também, ficou 32 pontos. Agora, nós vamos vir aqui, ó, no pontinho que tava marcado, e vamos amarrar a linha e vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente fez esse lado aqui, vamos fazer esse outro lado aqui também. Ó. Vou amarrar aqui a minha lã. Agora, vou fazer 3 correntinhas, né? E vou fazer aqui meus pontos altos até completar 16 pontos, que é aqui aonde tá marcado. E essa linha que a gente amarrou, a gente já vai escondendo ela aqui entre os pontos. Aí, pessoal, nós vamos fazer aqui do mesmo jeitinho que a gente fez esse lado aqui, vamos fazer esse. Então, como eu já mostrei pra vocês como que faz, eu vou fazer ele aqui
e volto pra gente continuar. Lembrando que quando chegar lá no finalzinho, vocês não cortem a linha, que é pra gente continuar aqui o nosso trabalho, depois que chegar lá no finalzinho dessa pontinha aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz esse outro lado, ó, igualzinho a gente fez esse, né? Ó como que tá ficando. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento, que é com pontos baixos. Então, finalizei aqui, né? Agora, a gente vai vir aqui, ó. Vamos fazer pontos baixos. Aqui eu coloco 2. Ó. Aí, eu já venho pra cá, onde tem aquele ponto baixo que a gente fez e 2 correntinhas, né? Nesse aqui, eu coloco 2 pontos e mais um aqui, onde tem o ponto baixo. Aí, nesse aqui, eu coloco só 2, ó. Aí, venho aqui pra onde tem as 2 correntinhas e o ponto baixo, né? Coloco 2 pontos baixos e aqui no ponto baixo, coloco, ó, um ponto baixo. Aqui, na última carreira, vou colocar 2 pontinhos. Aí, eu já venho aqui, ó, fazer os pontos baixos aqui. Então, ó, eu venho aqui no pontinho seguinte aqui e vou fazer meu ponto baixo. Agora, eu sigo aqui, pessoal, colocando um ponto baixo em cada ponto. Aí, venho aqui, subo aqui. Aqui nas correntinhas, a gente coloca 3 pontos baixos. Aí, venho aqui, ó, sigo. Aí, subo aqui, coloco os 3 pontos baixos até chegar aqui onde a gente iniciou a carreira. Então, eu vou fazer essa carreira de acabamento aqui, pessoal, e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de acabamento, né, que é a carreira de ponto baixo, ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá desse jeitinho aqui a nossa touquinha. Já coloquei a trancinha aqui de um lado. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui desse outro lado, que é a mesma coisa desse lado aqui. Então, pego aqui desse jeitinho. Aí, pessoal, essa trancinha eu tô fazendo com linha, não é lã, é linha mesmo. Cortei aqui, pessoal, 15 tirinhas de linha medindo 85 centímetros. Então, aqui tem 15 fios. Se vocês forem fazer com lã, vocês façam com 9 fios. A medida pode ser a mesma. Aí, nós vamos pegar aqui os nossos fios, né? Tem que estar bem direitinho. Ó, deixa eu baixar mais um pouco aqui. Nós vamos pegar e dobrar aqui, ó, no meio certinho. Ó, ponta com ponta. Desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos passar aqui dentro, ó. Lá daquelas 3 correntinhas que a gente fez, a gente passa aqui. Agora, a gente separa aqui direitinho. Deixa eu ver se tá direitinho. Ó. Tá separado, né? Aí, eu venho e passo aqui por dentro. Ó. Passo e puxo. Depois é só arrumar direitinho, né? Ó. Agora, nós vamos, depois de dobrado, ficou 30 fios, né? E nós vamos separar em grupo de 3. Cada um grupo fica com 10 fios. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, separo aqui 10 para um lado. E vou separar aqui 10 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
separado os grupos, agora é só fazer a trança, ó. Como se estivesse trançando o cabelo. Aí, faz assim até chegar na pontinha. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui a trança, né? Ficou desse jeitinho. Agora, aqui, pessoal, ó, aqui na pontinha, nós vamos unir as 3 pontinhas, né? E vamos fazer um nó. Ó. Aí, vocês deixam pra apertar esse nó quando vocês fizerem a outra, que é pra vocês irem medindo, ó. Essa daqui tá maior, então, vou ter que desmanchar um pouquinho pra ela ficar do tamanho dessa. Depois que vocês verem que tá tudo do mesmo tamanho, aí vocês podem apertar o nó e cortar aqui, acertar as pontinhas. Então, vou acertar aqui as pontinhas do meu, pra ficar tudo do mesmo tamanho, e volto aqui, que é pra gente fazer os detalhes aqui, que é o narizinho e os olhinhos e os galinhos daqui de cima. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz as trancinhas, né? Ficou desse jeitinho aqui, cortei e aparei aqui as pontinhas, ó, fica assim. Depois de pronta a base, agora nós vamos para os enfeitezinhos, que é o nariz, os olhinhos e os galinhos que tem aqui em cima. Vamos começar pelo nariz. Ó, tô fazendo aqui com uma agulha diferente, a Tex 1,75. Vamos fazer o nó, o anel mágico, né? Fiz aqui o anel mágico, vou subir 2 correntinhas e vou colocar aqui dentro 9 pontos altos. Aí, contando com as 2 correntinhas, fica 10 pontos. Que as correntinhas valem por 1 ponto, né? Então, a gente vai ter um total de 10 pontos aqui, na primeira carreira. Aí, eu fiz aqui, pessoal, os 10 pontos, né? Agora, eu venho aqui, pego a pontinha aqui do anel, fecho, né? Ó. Venho aqui. Venho na minha segunda correntinha. Deixa eu achar aqui minha segunda correntinha. Aqui, essa daqui, ó. Venho na minha segunda correntinha, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui no meu próximo pontinho, ó, e vou colocar um ponto baixo. Não vamos fazer aumento nessa carreira, pessoal. É ponto sobre ponto. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo. Então, essa segunda carreira vai ter a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, que é uma correntinha e mais 9 pontos baixos, que vai dar 10, contando com a correntinha. Aí, fiz aqui, pessoal, a minha correntinha e mais os 9 pontos baixos, que deu um total de 10. Aí, eu venho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar a carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou fazer mais uma carreira sem aumento, colocando um ponto em cada pontinho. Então, essa terceira carreira, ela também vai ter a mesma quantidade de pontos da segunda carreira, que é uma correntinha e mais 9 pontos. Aí, aqui, pessoal, finalizando a terceira carreira, venho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar ela. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, vamos para nossa quarta carreira. Aqui na quarta carreira, pessoal, a gente vai ter aumentos. Deixa eu fechar aqui, que minha linha rachou. Então, aqui, ó, fazendo a quarta carreira, nós vamos fazer assim, pessoal. Ó, nós vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui no nosso próximo ponto, e aqui nós vamos fazer um aumento, vamos colocar 2 pontos no mesmo pontinho. No próximo, vamos colocar só um pontinho. Nessa próxima aqui, vamos colocar 2 pontos no mesmo pontinho. Então, essa carreira é assim, um ponto com aumento e um sem aumentos. Um ponto com aumento e no outro a gente coloca um aumento. Aí, vamos fazer assim até finalizar a nossa quarta carreira.
Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a nossa quarta carreira, né? Eu venho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar a quarta carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e agora vou aqui no próximo ponto, ó, e já vou começar a quinta carreira. Na quinta carreira não tem aumento, pessoal, é ponto sobre ponto. Em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo até finalizar aqui a nossa quinta carreira. Aí, fiz aqui, pessoal, a quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sexta carreira, a mesma coisa, não vamos fazer aumentos. Vamos fazer a correntinha, já vamos vir aqui no próximo ponto e vamos colocar um ponto baixo em cada ponto até finalizar aqui a sexta carreira. Não tem aumentos, é ponto sobre ponto. Finalizei aqui a sexta carreira, pessoal. Sétima carreira, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. E aqui no próximo, nós vamos fazer um aumento. A cada 2 pontinhos, a gente vai fazer um aumento aqui na sétima carreira, ó. Então, fiz o meu aumento aqui, faço 2 pontos sem aumentos. E aqui já faço um aumento. E agora, faço 2 pontos sem aumentos. Aí, nós vamos fazer assim até finalizar a nossa sétima carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a sétima carreira, venho aqui na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou fazer aqui a minha oitava carreira sem aumentos, ponto sobre ponto. Então, na oitava carreira, nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto, até finalizar aqui a nossa oitava carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui a carreira, né, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, fechando na correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Agora, vou aqui, ó, que é pra não ficar parecendo um cone reto, pra dar uma leve curvadinha aqui na cenourinha, que é o nariz, né, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixíssimos. Agora, vamos, nos próximos pontos, seguir com um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a nossa nona carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nona carreira, né, venho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar, fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Agora, ó, a gente vai trabalhar aqui, ó, nos nossos pontos baixos, esquecendo os pontos baixíssimos e fazendo o nosso ponto aqui no ponto baixo. Deixa eu ver se eu não pulei um aqui. Não, que esse aqui é desse ponto baixo aqui. Então, aqui, ó. Esse próximo aqui. Então, nós vamos trabalhar só nos pontos baixos e esquecer os pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixo em cada pontinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui. E quando sair dos pontos baixos, né, dos pontos baixíssimos aqui, ó. Agora, nós vamos para os pontos baixos, né, colocando um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a nossa, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a 10ª carreira. Até finalizar aqui a 10ª carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a 10ª carreira, venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo na correntinha. Agora, faço uma correntinha e vou fazer aqui pontinhos, né? Contando com a correntinha que vale por um ponto, a gente tem 3 pontos, um em cada pontinho, né? Agora, no próximo, a gente vai fazer um aumento. Então, na carreira de número 11, são 3 pontinhos sem aumentos e um pontinho com aumento.
Aí, nós vamos fazer assim, até finalizar aqui a nossa 11ª carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizei a carreira de número 11, tá desse jeitinho aqui. Carreira de número 12, sem aumentos. Vou colocar um ponto em cada pontinho, até finalizar aqui a carreira de número 12. Aí, aqui, pessoal, eu fiz a carreira de número 12 sem aumentos, a carreira de número 13 vai ter aumentos. Então, vamos fazer 4 pontinhos e no 5º ponto, nós vamos fazer um aumento, ó. Então, faz 4 pontos, um ponto em cada ponto, e no 5º ponto, a gente faz um aumento. Aí, aqui, pessoal, finalizei a carreira de número 13, né? Agora, de número 14, nós vamos fazer sem aumentos, ponto sobre ponto. Um ponto para cada pontinho aqui dessa carreira de número 14. Aí, aqui, pessoal, finalizei a carreira de número 14. A carreira de número 15 vai ser assim, ó. Nós vamos fazer uma correntinha e um ponto, né? E no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontinhos. Essa carreira aqui, a cada 2 pontos, nós vamos fazer um aumento, que é para abrir mais um pouquinho aqui, que tá chegando a parte da gente costurar lá na touquinha. Então, ó, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. 2 pontos, um em cada pontinho, né? E um aumento. Aí, nós vamos fazer assim até finalizar aqui a nossa 15ª carreira, carreira de número 15. Aí, fiz aqui, pessoal, a carreira de número 15, tá desse jeitinho aqui. Agora, a carreira de número 16, é só fazer um ponto baixo em cada pontinho, até finalizar aqui a 16ª carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a 16ª carreira, né, fica desse jeitinho. Aí, a gente corta a linha, pessoal, deixando um pedaço assim, que dê pra gente costurar essa parte aqui, ó, lá na nossa touquinha. Aí, aqui é o narizinho. Agora, nós vamos pros olhinhos. Aí, aqui, pessoal, pra gente fazer os olhinhos, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o anel mágico, né? Vamos começar pela bolinha branca. Vamos fazer o nosso anel mágico. Vamos subir 3 correntinhas e vamos colocar aqui dentro 13 pontos altos. Aí, contando com as 3 correntinhas que vale por um ponto, fica 14. Então, vou fazer aqui até completar meus 14 pontos, contando com as 3 correntinhas do início. Aí, aqui, pessoal, fiz as 3 correntinhas e mais 13 pontos altos, que no total dá 14, contando com as 3 correntinhas. Agora, nós vamos puxar aqui, vamos fechar o anel aqui, né? E vamos fechar aqui a carreira, colocando aqui na nossa 3ª correntinha, né? Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, e nessa mesma correntinha que a gente fechou com ponto baixíssimo, vamos colocar um ponto baixo. Vamos vir aqui no nosso primeiro ponto, que ficou bem apertado aqui, ó. No nosso primeiro ponto, vamos colocar mais 2 pontos. Aqui, pessoal, a gente tá colocando 2 pontos em cada pontinho, ó. Vamos fazer assim até completar 8 pontos baixos, contando com as 2 correntinhas do início, ó. Então, aqui, contando com as correntinhas do início, eu tenho 8 pontos baixos, sendo 2 pontos em cada ponto. Agora, vamos colocar aqui 2 meio pontos altos no mesmo pontinho. E agora, vamos fazer 8 pontos altos, colocando 2 pontos em um pontinho, ó. Em cada pontinho, vamos colocar 2 pontos até completar 8 pontos altos. Que a gente já fez 4, aqui
6, e agora no próximo ponto, mais 2 para completar os 8 pontos. Agora, aqui, nós vamos fazer 2 meio ponto alto. E agora, no restante dos pontos, né, sobraram 4 pontos, vamos fazer 8 pontos baixos, que é 2 pontos no mesmo pontinho, ó. Ó, desse jeitinho aqui. Ficou assim, pessoal, a segunda carreira. Venho aqui na correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, ó. A última carreira, vamos subir uma correntinha, vou vir aqui no meu próximo ponto, ó. Ele fica bem próximo aqui da correntinha, né? Então, nesse pontinho aqui, vou colocar 2 pontos. Essa carreira vai ser toda em ponto baixo, pessoal, ó. É um ponto com aumento, ó, nesse próximo ponto, só coloco um ponto. Nesse aqui, eu já coloco 2. Então, essa carreira vai ser toda em ponto baixo, sendo um ponto com aumento e outro sem aumento. Aí, nós vamos fazer assim até finalizar aqui a nossa terceira e última carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa última carreira, né? Venho aqui na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, corto a linha, puxo e vou arrematar aqui direitinho essa pontinha. Aí, pessoal, nós vamos fazer duas iguaizinhas, ó, duas bolinhas brancas iguaizinhas. Aí, depois de pronto as bolinhas brancas, nós vamos fazer duas bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas, pessoal, é só fazer essa primeira carreira aqui que a gente fez, que é o anel mágico e 14 pontos altos, né? Contando com as duas correntinhas do início. Fazendo as duas bolinhas pretas, agora nós vamos fazer as duas bolas pretas maiores. Eu vou fazer ela aqui na linha de outra cor, porque no preto vai ficar ruim para vocês enxergarem. Aí, é só a gente repetir a primeira e a segunda carreira aqui da parte branca, ó, que a gente fez a primeira e a segunda carreira, vamos fazer igualzinho aqui na parte preta, né? Que eu tô fazendo aqui dessa cor, porque na parte preta não ia ficar bom. E só fazer a última carreira de meio ponto alto. Nessa daqui, a gente fez ponto baixo, né? Na parte branca. Nessa daqui, a gente vai fazer com meio ponto alto, ó. Só vir aqui, né? Faço um meio ponto alto, venho aqui no mesmo ponto, mais um meio ponto alto, aí faço um ponto sem aumentos, no outro ponto eu já faço aumento. Aí, é só fazer assim até finalizar aqui essa carreira, só são 3 carreiras também essa parte preta, ó. Essa daqui é a última carreira, que é com meio ponto alto, ó. Todinha desse jeitinho aqui. Aí, dá a voltinha, fecha na segunda carreira, corta a linha e vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Então, vamos fazer duas dessas daqui, duas pequenininha, preta, né? E duas, branca. Então, prontinho aqui os nossos olhinhos, depois só a gente vai montar, né? Depois a gente só vai montar. Agora, nós vamos fazer, tipo os galinhos que ficam em cima da cabeça. Agora, pessoal, nós vamos fazer essas tirinhas aqui, ó, que vai ficar em cima, representando aquele galinho que tem em cima da cabeça do Olaf, ó. Nós vamos fazer 4. 4 iguaizinhos, mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras. Já fiz 3 aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Vou pegar aqui a minha linha, vou fazer aqui o meu nó inicial e vou fazer aqui 30 correntinhas. Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 30 correntes. Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos, pegando aqui na alcinha de cima da correntinha. Em cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. A gente tá fazendo com esse ponto aqui, pessoal, porque ele vai deixar durinho, né? Pra tirinha não cair, ela, assim, ela virar assim, né? Ela ficar durinha, arrebitadinha pra cima. Então, a gente vai fazer com esse ponto baixíssimo, que é pra ele ficar bem firme. Aí, eu vou fazendo assim, um ponto baixíssimo em cada correntinha, até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui na última correntinha, pessoal, agora a gente vai vir aqui, ó.
Fiz a minha primeira carreira, né? Agora, venho aqui, faço essa correntinha folgadinha, venho aqui e marco ela, que é pra mim encontrar essa alcinha aqui quando eu vim com a próxima carreira. Então, eu tenho que deixar ela marcada, que senão fica difícil pra gente encontrar ela. Ó, marco, né? Marquei essa correntinha, viro o trabalho e vou começar minha segunda carreira de ponto baixíssimo. Ó, eu pulo essa correntinha que eu marquei, pulo o primeiro ponto, começo no segundo ponto, pegando só na alcinha de trás aqui do ponto, ó. Pegando aqui nessa alcinha de trás do ponto, vou fazer pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada pontinho, até chegar lá no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha segunda carreira, né, pessoal? Agora, eu faço aqui uma correntinha e vou marcar essa alcinha aqui também, que é pra mim fazer meu último ponto da próxima carreira, né? Então, venho aqui, puxei. Deixa eu colocar aqui. Coloquei, né? Aí, eu viro as duas alcinhas pra cá. Puxo, ó. Pulo essa correntinha marcada, pulo o primeiro ponto e começo a partir do segundo pontinho aqui, ó. Aí, agora é só ir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, pegando sempre na alcinha de trás aqui do ponto, até finalizar aqui a nossa terceira carreira. Aí, aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, o nosso último ponto tem que ser nessa alcinha aqui que a gente marcou. Então, eu retiro aqui, faço aqui meu último ponto, né, da carreira, e agora, vamos pra nossa última carreira. Faço uma correntinha, viro, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo pontinho, e já vou fazer meus pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo em cada ponto, até chegar aqui no finalzinho, que é aqui na correntinha marcada. Cheguei aqui no finalzinho, né, pessoal? Já posso retirar aqui. Então, a gente fez 30 correntinhas e 4 carreiras de pontos baixíssimos. Agora, a gente vai unir aqui assim, ó. Venho aqui, desse jeitinho. Ó. Vou passar essa alcinha pra cá. Agora, puxo pra ajustar. E agora, a gente vai fazer assim, ó. Vamos unir fazendo desse jeitinho aqui, ó. Vocês estão vendo tem uns buraquinhos, né? Então, em cada buraquinho desse, eu vou inserir minha agulha aqui com a alcinha, ó. Com essa alcinha aqui, ó. Cada alcinha dessas daqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nelas, unindo desse jeitinho aqui, ó. Então, venho aqui e venho aqui na alcinha, desse jeitinho aqui, e faço o ponto baixíssimo, ó. Desse jeitinho. Aí, nós vamos fazer assim até chegar aqui no finalzinho, ó. E ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui. Aí, aqui, pessoal, fechei todinha, né? Agora, ó, corto a linha, puxo, né? Deixando um pedaço assim. Esse pedacinho aqui do início, vou colocar aqui a agulha de costurar pra me esconder essa pontinha. Aí, aqui, pessoal, coloquei aqui a agulha, né? Aí, a gente só coloca ela aqui, ó, por dentro. Sai aqui, ó. E corta aqui a pontinha. Cortei a pontinha, pessoal, e a gente vai fazer 4 igualzinho. E todas elas a gente vai deixar um pouquinho de linha aqui, que é pra gente depois montar lá na nossa touquinha. Aí, pessoal, pra montar os olhos, ó, nós vamos pegar, esse meu aqui já tá montado. Nós vamos pegar a parte preta, ó, a parte que tem os pontos baixos fica pra baixo, ó. Que é o mesmo lado onde tem o final de cada carreira, né? Aí, a gente vai colar, deixando aqui em cima mais evidente, ó, e aqui embaixo, cobrindo toda a parte preta, ó, desse jeitinho aqui. Aí, esse olho, a gente cola
a bolinha preta um pouquinho mais pra cá, e já esse outro, ó, um pouquinho mais pra cá, ó. E vai ficar desse jeitinho aqui, vai ficar o olhinho. Vou colar esse meu aqui e volto pra gente fazer a montagem aqui na touquinha. Aí, aqui, pessoal, pra gente começar a montar a nossa touquinha, né, depois de tudo já pronto, nós vamos começar pelo nariz. Então, nós vamos pegar, vamos colocar enchimento aqui no nariz, né, pra ele não ficar molinho. Aí, nós vamos colocar a agulha de costurar aqui na ponta da nossa linha. Aí, eu coloquei aqui a agulha, pessoal, aí nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão ver o meio, pessoal, certinho, ó. Então, nós vamos colocar aqui o nariz, ó. Eu vou contar a carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, 2 carreiras de ponto alto, ó. E vou costurar aqui o nariz. Pra ficar melhor da gente costurar, a gente prende, ó. Prende assim, com os alfinetes. E depois vai costurando e tirando. Ó. E agora, pessoal, é só a gente ir costurando aqui. Ó. A minha ficou presa aqui, mas é só ir costurando aqui, sempre pegando aqui nos pontinhos, ó. Vou só fazer esse primeiro aqui, ó, vai aqui, puxa, aí depois vem, ó. Não passa assim, é só por aqui pelas beiradinhas. Eu vou costurar aqui o meu, pessoal, sem gravar, que é pra não ficar torto, porque senão vai acabar ficando torto. Eu gravando aqui, olhando pelo celular, aí fica torto, mas é assim igual eu mostrei pra vocês. Então, eu vou costurar aqui o narizinho do meu e volto pra gente colar os olhos. Aí, aqui, pessoal, costurei o nariz, fica meio tortinho assim mesmo, ó, por um ladinho, ó, aquele lado que a gente... Porque a cenoura, ela não é retinha, né? Ela é um pouquinho tortinha, ó, ficou um pouquinho mais gordinha aqui, e aqui ficou um pouquinho tortinha. Aí, pessoal, agora a gente vai para os olhos, ó. O lado que tá menor, a parte branca aqui, ó, fica desse jeitinho aqui. Aí, nós vamos colar, o olho não precisa costurar não, só colar mesmo, com uma cola bem, que fique bem segura, né, que não descole. Então, ó, cola nessa carreira aqui, que o nariz tá pegando um pouquinho nela, ó. Cola aqui, a parte que tá aparecendo mais preto, ó, fica pra cima, e a parte que quase não aparece o preto fica pra baixo. Aí, vocês vão colar aqui assim, deixando a distância, assim, de mais de um dedo, um pouquinho, ó. Ó, colar desse jeitinho aqui. Eu vou colar aqui o meu, pessoal, e depois nós vem pra parte do galinho aqui de cima, e por último, nós vamos colocar a sobrancelha, que depois que colocar a sobrancelha, que vai ficar mais parecido com o Olaf. Então, vou colar aqui os olhos, é só colar bem direitinho aqui, ver se tá certinho, não tá torto, né, pessoal? Então, vou colar aqui o meu e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, colei os olhos, né? Ficou desse jeitinho aqui. Agora, pessoal, nós vamos pra parte do galinho aqui que fica em cima, né? Então, nós vamos pegar uma tirinha dessas, vamos colocar a agulha de costurar. Aí, aqui, pessoal, coloquei aqui a agulha, aí nós vamos costurar aqui, ó, um pouquinho aqui em cima dessa outra aqui, ó. Nós vamos costurar essa pontinha aqui, pra ficar parecendo um galinho, ó. Então, nós vamos vir aqui e vamos costurar. Eu vou costurar aqui, pessoal, a minha, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei, ó, ficou desse jeitinho aqui.
Aí, nós vamos pegar esse nosso galinho, pessoal, e vamos, ó, costurar aqui, bem no meio aqui, ó, a gente costura, né? Depois que a gente costurar esse galinho, nós vamos pegar, ó, porque a gente fez 4, né? Então, a gente já costurou um no outro aqui, aí fica só 3, né? Então, a gente costura esse aqui, vamos costurar esse outro aqui do lado e depois esse outro aqui do lado, ó. É só costurar aqui os 3 assim, pessoal. Eu vou costurar aqui, pessoal, o meu, que aqui com o celular é ruim pra mim costurar, eu vou costurar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei aqui, né, os galinhos. Aí, pessoal, pra não ficar soltinho assim, se vocês quiserem, ó, porque esse aqui, como ele pesa mais um pouquinho, né, e não tem nenhum aramezinho, talvez ele dê uma caidinha. Então, pra ele não cair, aí vocês colhem até aqui, mais ou menos aqui, ó, as 3 uma na outra. Colar assim, e depois entorta essa assim, ó. Não cola até em cima, é só um pouquinho aqui embaixo, ó, colar. E fica assim. Agora, pessoal, a gente vai pra sobrancelha. Pra fazer a sobrancelha, nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui, vou fazer com a linha preta mesmo, ó. Eu espero que dê pra vocês verem direitinho. Então, nós vamos... Deixa eu colocar pra cá pra não ficar embaçando aqui. Ó, faço o nó inicial e vou fazer aqui 16 correntinhas. Fiz aqui, pessoal, as 16 correntes. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos, ó. Eu pulo a primeira correntinha, venho aqui na segunda, pegando aqui na alcinha da correntinha e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima, mais um ponto baixíssimo. Aqui, mais uma, a gente já fez 3, vamos fazer 5, ó. 4, e aqui na próxima, 5 pontos baixíssimos. Agora, vamos vir aqui na próxima, não vou pegar na alcinha de cima, vou fazer assim, pegando aqui a de baixo, ó. E vamos fazer no restante das correntinhas, vamos fazer pontos baixos. Em cada correntinha, vamos colocar um ponto baixo, que vai dar um total de 10 pontos baixos aqui, até chegar na última correntinha. Aí, aqui, pessoal, fiz os 10 pontos baixos, ficou desse jeitinho aqui. Chegando aqui, vamos fazer uma correntinha, vamos puxar aqui, ó, ficou desse jeito a de um lado. Agora, a gente vai fazer do outro lado. Pra fazer o outro lado, nós vamos fazer 16 correntinhas. Fiz aqui as 16 correntinhas, agora a gente pula a primeira, segunda, vamos vir aqui na terceira e vamos fazer um ponto baixo. Contando com essas 2 correntinhas, que vale por um ponto, a gente já tem 2 pontos, né? Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos, contando com as 2 correntinhas do início que a gente pulou. E depois, fazer pontos baixíssimos no restante das correntinhas. Que é pra ficar uma ao contrário da outra, pra na hora de colar lá, ficar certinho. Aí, fiz aqui, pessoal, os 10 pontos baixos, sobraram 5 correntes, então, nessas 5 correntinhas, nós vamos fazer pontos baixíssimos, pegando na alcinha aqui de cima das correntinhas, ó. Aí, a gente vai fazer até chegar na última, agora, só cortar a linha. Aí, aqui, pessoal, cortei a linha, puxo, né? E ficou desse jeitinho aqui as sobrancelhas, ó. Agora, pessoal, a gente pega aqui a nossa touquinha. E depois, ó, essa fica com as pontinhas da linha pra cá, ó, só costurar assim, costurar o colar, que vocês façam o que vocês acharem mais fácil, ó. Mais ou menos aqui, cola aqui, e essa pontinha, vocês desçam ela um pouquinho assim, ó. Que vocês podem olhar lá no desenho que essa pontinha é um pouquinho pra baixo, essa daqui, ó. Ela dá uma entortadinha aqui pra baixo. Aí, a outra, na hora de colar, as pontinhas, ó,
vai, ó, as tirinhas ficam pra cá e os pontos baixos pra cá. E vocês vão, ó, aqui um espaço não é muito grande uma da outra, não, ó. E depois cola aqui. E depois é só puxar as pontinhas lá pra dentro da touquinha e arrematar as pontinhas, ó. Agora é só colar aqui as sobrancelhas, pessoal, vocês vejam se elas estão do mesmo tamanho, qualquer coisa vocês dão uma esticadinha assim, pra elas chegarem o mesmo tamanho. Ó. A gente vai colar, ó, vamos pular uma na terceira, ó, na terceira que a gente vai colar. Então, eu vou colar aqui, pessoal, e já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei as sobrancelhas, né, e ficou desse jeitinho aqui, ó. E aqui, os galinhos ficaram assim. E ficou aqui as trancinhas, né? E, então, é isso, pessoal. Essa touquinha é pra fazer acompanhamento aqui pro bodezinho, né, que eu já tinha gravado, ó. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui desse body. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder eu vou responder. Não esqueçam, né? Quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês também para ajudar aqui o canal. Deixem comentários também. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.